Vejam só, agora, gente, não é uma fala minha. Eu não conheço nada. Juridicamente, Fagundes não entende nada. Mas nós vamos falar agora de alguém que fez parte, há não muito tempo, do Supremo Tribunal Federal, que conhece, né? Que conhece muito bem como funciona o sistema do STF, que fez parte dele por mais de 30 anos. Bom, 13 de setembro de 2025, sabadão aí, final de semana chegando, um bom final de semana para todos vocês. E olha só o título da matéria. Marco Aurélio Melo defende anistia e critica Barroso. A atuação do Barroso foi um pouco complexa, gente. Ele fez uma coisa no julgamento de Bolsonaro que denotou lado e satisfação. Porque não é comum o ministro-presidente, quando termina um julgamento na sessão, na primeira turma ou na segunda turma, ele ir lá tomar a palavra e fazer um elogio à condenação ou à absolvição de alguém. Barroso fez isso, demonstrando claramente satisfação pelo ocorrido. Ou seja, na verdade, era para ser simplesmente um trabalho simples de justiça, ou não. Né? Mas parece que não era só isso, não. Parecia mais um ativismo. Mas tudo bem, vamos para a matéria. Se você, lembrando, na descrição chave Pix, né? Quiser colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, também você vai encontrar link de convite para o grupo do WhatsApp, uma forma de colaborar com a gente. Lá dentro você recebe as matérias, você recebe o conteúdo que a gente tá trazendo, as lives, tudo bonitinho, tá? Bom, matéria da Revista Oeste na descrição do vídeo. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Melo, criticou o comportamento do atual presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, durante o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Para o ex-ministro, a presença de Barroso na primeira turma foi extravagante e desentoou do coro. Marco Aurélio se incomodou com o fato de Barroso ter sentado ao lado do ministro Cristiano Zanin, que presidia a sessão. Para mim, é algo extravagante, disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ele ter afastado o secretário ou a secretária da turma e sentado ao lado do presidente da sessão na cadeira respectiva. Para mim, é algo extravagante. Ainda bem que não tivemos palmas ao final do julgamento, mas ficará também na história do tribunal. Segundo o ex-ministro, a presença de Barroso só teria sentido se o caso fosse analisado pelo plenário. Evidentemente, se o processo estivesse no plenário, ele teria presidido a sessão, disse Marco Aurélio. Agora, ele comparecer à sessão e tomar o assento, que é o assento destinado ao secretário da turma, é um passo demasiadamente largo e que eu não daria jamais. Ou seja, demonstrou alinhamento com o que estava acontecendo, demonstrou partidarismo. Qual o interesse, gente, do Barroso estar ali? Se estava sendo só aplicada o ato do dever da justiça, então não era para ter a presença de Barroso, porque não é como, a não ser que Barroso queria estar lá justamente para ver se aconteceria o que eles esperavam que acontecesse. Além de questionar o comportamento de Barroso, Marco Aurélio reforçou que o STF não deveria julgar Bolsonaro nem os demais acusados. A competência do Supremo é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplifica mais nada. Observou, Supremo não é competente, como venho batendo nesta tecla para julgar processo crime que envolva cidadãos comuns ou ex-presidente da República. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitou qualquer possibilidade de perdão, impunidade. Rejeitou qualquer possibilidade de perdão. Impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação, argumentou para justificar no julgamento o caminho aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é o da impunidade, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade. O julgamento terminou nesta quinta-feira, 11. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.
pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, formação de organização criminosa, atentado ao Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Outros militares e aliados também receberam penas pesadas, né? Alexandre Ramagem, 16 anos e 1 mês. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Lembrando que o Ramagem ali perdeu o mandato, né? O Mota, segundo o Mota, ele vai atender lá o pedido do homem. Augusto Heleno, 21 anos. Almir Garnier, 24 anos. Anderson Torres, 24 anos. Walter Braga Neto, 26 anos. Mauro Cid, 2 anos em regime aberto, com redução por ter colaborado como delator. O único delator com diversas alterações ao longo das delações, né? Bom, em entrevista ao programa Arena Oeste, Marco Aurélio disse que não cabe ao Senado afastar ministros por sua atuação no que divergência devem ser resolvidas pelo colegiado da Corte. Interpelado sobre eventual impeachment de Moraes, afirmou que votaria contra. As questões do Supremo devem ser resolvidas internamente pelo colegiado maior, afirmou. O grande problema é que quando todo colegiado não é mais capaz de resolver. E aí, Marco Aurélio, como é que faz? Quando você tem uma corte que ela tem o mínimo de coerência, vai lá. Mas quando você tem uma corte que toda ela praticamente está aparelhada pelo sistema, como é que faz? O ex-ministro defendeu a liberdade de expressão como medula da lei maior e criticou restrições a manifestações públicas, como a proibição de acampamentos nas imediações da Praça dos Três Poderes. A praça é do povo, afirmou. No mesmo tema, também rejeitou a criminalização de críticas e dúvidas sobre o processo eleitoral. Marco Aurélio argumentou que a prerrogativa de foro protege o cargo, não o indivíduo, e afirmou que não gostaria de ser julgado pelo STF, em especial por Moraes. Manifestou-se contra mandatos de ministros da Corte, sob a alegação de que isso aumentaria a influência política. Não vejo nessa modificação algo sadio, resumiu. No fim da entrevista, Marco Aurélio disse sentir tristeza com alguns posicionamentos do atual Supremo, mas manteve otimismo. Devemos imaginar que isso chegará a um lugar satisfatório ao nosso Brasil sonhado, afirmou. Talvez não para nós, para os nossos netos. Talvez, né? Um Brasil sonhado. Mas que tipo de sonho é esse? Pesadelo? Porque do jeito que vai, o que vai sobrar para os nossos netos e filhos e netos é um Brasil do pesadelo. Né? Bom, gente. Tá aí a matéria. Né? Esse é o posicionamento de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio tem se mostrado contra, né, o formato do julgamento, né, até o local do julgamento, né? Bom, enfim, vamos lá, gente, continuando. Ou, enfim, terminando a matéria, né?